When the light is running low and the shadows start to grow and the places that you know seem like fantasy, there's a light inside your soul that's still shining in the cold with the truth, the promise in our hearts. Don't forget, I'm with you in the dark. Essa linda música da Laura Shigihara, que é basicamente o casamento de Undertale com To The Moon. Caso vocês não saibam, ela fez a música Everything Is Alright daquele jogo, que é muito bonita por sinal, só que uma coisa acabou me incomodando. Se vocês pararem pra pensar, o jogo ele termina de um jeito muito estranho, onde Chris, o personagem que a gente controla durante a aventura toda, ele tira basicamente a sua alma ou o coração e prende uma gaiola. E aí ele se vira como se fosse algo de referência a Kara, e aí acaba o jogo e começa essa música muito tocante, muito bonita por sinal. É tudo muito estranho, é como se essa música não estivesse falando desse final, dessa última parte que a gente viu no jogo. Algo está desconexo. O jogo em si, ele é muito estranho. É como se a gente estivesse olhando por uma história que não necessariamente se encaixa direito com Undertale, ou é uma sequência, ou é um prequel, como se passasse antes. É algo como se tentasse mandar uma mensagem, ou tentasse explicar alguma coisa. Pensando nisso, eu olhei de novo para essa música, e principalmente vi as outras músicas dentro de Deltarune. Algo estalou dentro da minha cabeça. Esta mensagem, muito provavelmente, não é para você que está jogando. É uma mensagem de alguém para um outro personagem dentro do jogo. Ok, caso você estiver totalmente perdido sobre o que é Deltarune, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Deltarune saiu agora em dia 31 de outubro de 2018. E é um jogo, digamos, diferente, ao mesmo tempo pega as partes que tem dentro de Undertale e como se contasse uma nova história. Só que ao mesmo tempo, ele é muito estranho, pois ele não tem algo tão parecido com Undertale, mas ao mesmo tempo é esquisito. Mas Deltarune é como se fosse um universo alternativo de Undertale, criado pelo próprio criador de Undertale. Mesmo ele não falando que seria um universo alternativo, é como se fosse uma outra hipótese, ou como se fosse uma realidade alternativa para aqueles personagens que nós conhecemos em Undertale. Tanto que a essa altura você já conhece que Undertale e Deltarune têm as mesmas letras. É como se Deltarune fosse um anagrama, você embaralha as letras e ela forma uma nova palavra. E no jogo você controla Chris, tem um nome um pouco parecido com Frisk, de Undertale, e você vai vivendo como se fosse uma vida normal, de escola, indo, conhecendo outras pessoas, fazendo trabalhos de escola. É como se fosse uma vida normal, onde os monstros nunca foram pro subterrâneo, os monstros nunca entraram em guerra com os humanos. É algo muito estranho, parece que esse evento nunca aconteceu. É como se os experimentos da determinação também não tivessem acontecido. Então tem coisas que realmente não chegaram a acontecer entre alguns personagens. Por exemplo, a Alphys e a Undyne não se conhecem, diferente do Undertale, que elas têm quase um relacionamento íntimo entre as duas. Por mais que tenha algumas coisas parecidas, como a Toriel e o Asgore estarem separados, basicamente falando é como se pegasse o Undertale e contasse uma nova história. Indo rapidamente pro final do jogo agora, temos essa cena bizarra, onde Chris tira o próprio coração e acaba jogando numa gaiola, que nem eu falei pra vocês agora há pouco. Só que acontece o seguinte, toca essa música e essa música eu achei muito estranha. É como se ela estivesse falando, não diretamente pro Chris ou pra algum outro evento dentro do jogo, mas como se falasse pro Undertale
Undertale alguma coisa. É como se ele tentasse se comunicar através de uma música ou falando pra alguém. Fora que essa letra tem algumas similaridades, ou melhor dizendo, tem algumas coisas que a gente já viu dentro de Undertale e que podem fazer referências a um personagem, digamos, um tanto quanto secreto e que Undertale faz menção dele. Eu tô falando do W.D. Gaster, o grande cientista do laboratório principal do reino dos monstros no subterrâneo, que criou o Core. Agora vai vir as piadas falando que ele é meu pai e tudo mais, que eu já tô há 3 anos ouvindo isso, mas tudo bem. E aí, ele basicamente criou uma maneira de ter energia pro subterrâneo. O Dr. W.D. Gaster, ele era muito conhecido e muito amado pelos monstros, tanto que ele tem seguidores que viram a sua obra e viram todo o nascer desse Core, que é o que sustenta a energia do subterrâneo. Só que ele acabou caindo na sua própria criação e acabou se perdendo no meio dela. Acabou sendo consumido de pura energia e acabou desaparecendo. Se vocês se lembram, lá na parte do True Lab, né, na parte do laboratório, quando você tá fazendo pacifista, existem as entradas. As entradas a gente assume que é feito pela Alphys, por conta do experimento da determinação. Só que tem uma entrada que está faltando, e a entrada número 17. Se vocês se lembram, é a entrada número 17 que fala o seguinte: está ficando cada vez mais escuro e cada vez mais escuro. Pensando nisso, voltando pra música que ouvimos no final. When the light is running low and the shadows start to grow. Escuridão, cada vez mais escuro e cada vez ainda mais escuro. Essa frase, se você fizer um paralelo com a música Don't Forget, que é a última música que toca no Deltarune, ele está falando quando as luzes estão se apagando e as sombras começam a crescer. É como se a escuridão tivesse indo e aumentando cada vez mais. Então, só daí já deu um estalo na minha cabeça. Aparentemente tem algo parecido aqui. Existe a letra da música falando para alguém. Tem uma similaridade com a entrada número 17 do W.D. Gaster. E aí eu acabei pensando muito e dando uma analisada. A música que ouvimos no final está sendo cantada pelo W.D. Gaster. Eu vou mostrar mais provas pra vocês disso. A outra parte do refrão começa a falar: And the places that you know seem like fantasy. E os lugares que você conhece parecem que são fantasia, ou parecem que não são de verdade. Se vocês se lembrarem, em Snowd, alguns dos moradores eles falam a respeito de 2 esqueletos que acabaram de chegar ali. E esses esqueletos, acho que vocês já conhecem, é Sans e Papyrus. Só que os 2 eles chegaram ali do nada. Todos os moradores eles falam que os 2 do nada apareceram na cidade. Eles não eram ali daquele reino, ou até dizendo, talvez daquele universo. É como se eles tivessem sido jogados ali. E o pessoal acabou achando estranho e acabou abraçando e aceitando eles. Só que aconteceu algo muito estranho. É como se eles tivessem ido parar no Undertale, os 2 irmãos, vindo de alguma outra realidade. Então, dá um indício de que é como se tudo fosse diferente, fosse uma realidade diferente, uma fantasia diferente. Então, provavelmente Sans e Papyrus, eles foram para esse outro lugar, fugidos provavelmente de alguma outra linha do tempo, onde Papyrus não tem nenhuma noção disso, no jogo ele não dá nenhum sinal que ele sabe o que tá acontecendo, mas o Sans, quando você enfrenta ele na rota genocida, ele sabe o que são linhas do tempo, ele sabe da continuidade de que você, de tanto resetar, acaba indo e voltando pra mesma linha do tempo. E ele acaba falando que entende disso, que existe sim outras linhas do tempo, que existe sim outras realidades, provavelmente. É basicamente daí que vem o surgimento de todos os universos alternativos que você conhece ou viu de todos esses anos desde que Undertale saiu. Então o Sans, ele saiu de algum lugar e foi parar em Undertale. É como se os lugares fossem uma fantasia. É como se ele tivesse ido para uma outra realidade que não é a realidade dele. Voltando à música, outra parte do refrão diz o seguinte: There's a light inside your soul that's still shining in the cold. Tem uma luz dentro da sua alma que ainda brilha no meio do frio. Bom, eu acho que aqui já tá um pouco óbvio demais que a luz que brilha dentro até é mostrado no genocida. Essa parte pode estar até um pouco confusa. Como que isso poderia ser uma referência ao Sans, por exemplo? Mas se vocês lembrarem na rota genocida, ele brilha os olhos pra tentar voltar no tempo, pra tentar impedir que você o mate e seja a última coisa que você precisaria, o último ponto de XP e que ele está tentando impedir de você passar. Meio que ele brilha
brilha. E a alma dele tem alguma ligação com a determinação para ele poder fazer isso. Então, é a mesma coisa que acontece com a Undyne. Mesmo você dando um hit, praticamente matando ela, que ela se transforma num verdadeiro herói, e ela também brilha, principalmente o olho que não aparece dela. É algo parecido que tem dentro do Sans. É como se os dois tivessem passado pela determinação de alguma forma, pelo menos no universo de Undertale. E isso já pode refletir que isso ainda brilha no frio, onde o Sans está em Snowdin, que é frio basicamente. Já tá ficando quase a ligação completa da música, do W de Gaster pro Sans provavelmente. Vamos continuar ouvindo mais a música. With the truth, the promise in our hearts. Don't forget. Com a verdade da promessa em nossos corações. Não se esqueça. Essa parte não se esqueça. Se vocês lembrarem, dentro da cabana que você acaba encontrando a chave depois de passar pelo pacifista e falando com o Sans no último corredor, você pode voltar lá na onde tem uma casinha do lado da casa deles, lá em Snowdin, e ali você encontra uma foto nas gavetas. E tá ele e mais duas outras pessoas. E está escrito atrás, não se esqueça. Isso veio na atualização de PC que teve lá em 2016 ainda, que aparece as fotos ali onde tem o Sans, mas algumas pessoas. Tem um desenho de 3 pessoas sorrindo, escrito nele, não se esqueça. Agora, por que o Sans tem uma foto dele com mais 2 outras pessoas? Muito provavelmente é porque isso vincula com o W de Gaster, o doutor com que o Sans teve a oportunidade de trabalhar junto, talvez em uma outra linha do tempo, uma outra realidade, que a gente não viu em Undertale e não vai ver em Deltarune. Mas o que tudo indica que essa é realmente uma mensagem do Gaster pro Sans, é porque todo Deltarune tem todos os efeitos. Logo no começo, quando você cria o personagem, tem os barulhos do Gaster. Se você tá no mundo sombrio, você tira o telefone, aparece o barulho do Gaster. Se você chega numa porta vermelha em Deltarune, você começa a escutar barulhos do Gaster. É como se esse mundo inteiro tivesse alguma ligação com esse personagem que a gente nem chegou a ver direito em Undertale e que está tentando deixar uma mensagem, está tentando explicar o que aconteceu. É como se ele estivesse tentando falar com o Sans. O que completa muito mais essa teoria de que é o Gaster falando com o Sans é a última frase dessa música. I'm with you in the dark. Eu estou com você na escuridão. Logo quando você entra no quarto do Sans, vai ficando escuro, escuro e cada vez mais escuro. E aí do nada você é teleportado como se você tivesse sido trollado pelo Sans, como se você tivesse esse tempo todo só andando numa esteira de academia e não tivesse chegando a lugar nenhum. Talvez seja isso que o Sans tenha tentado fazer para tentar encontrar o seu antigo mestre, o seu mentor, que foi o Gaster. E a mensagem dessa música de Deltarune é muito provavelmente do Gaster pro Sans. Pela entrada número 17, falando que está cada vez mais escuro. Pelo Sans ter mudado de realidade, muito provavelmente com a quebra da linha do tempo que o Gaster fez, caindo dentro do core, em alguma outra realidade alternativa desse mundo de Undertale e Deltarune. É meio que uma mensagem tentando acalmar o coração do Sans, que infelizmente ele nunca vai poder ouvir, ele nunca vai poder ver, porque o seu mestre foi consumido pela escuridão depois de ter caído dentro do core. E o Sans que o Gaster provavelmente conheceu é o Sans que está em Undertale, e o Sans que está em Deltarune é o outro Sans, de uma outra realidade, que muito provavelmente os dois nunca vão se encontrar de novo. Mas né, pessoas, tudo isso é uma teoria. E me digam o que vocês acharam, deixem nos comentários que a gente vai trocando uma ideia, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal, que nós vamos vir com muito mais teorias aqui no seu YouTube. Muito obrigado por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima!